Olá, tá Romagnolo. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, Ana, sempre nas nossas lives. Obrigada pela audiência. Só um momento que o Dr. Yasser já está entrando. Já já ele entra ao vivo com a gente. Boa noite, Dr. Yasser. Já vou convidá-lo aqui para entrar conosco. Foi. Boa noite. Tá Boa ouvindo? noite, doutor. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Não. A sua imagem não apareceu. Congelou aqui. Peraí. O que eu vi que congelou? Peraí que a nossa... Estamos tendo problemas técnicos, mas... Não, sem problemas. Faz assim, sai e entra de novo, tá bom? Oi, Tabata, boa noite. Tudo bem? Vamos lá, vamos tentar de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Solange. Foi agora. Vânia, que legal você por aqui. Boa noite para você. Tá nos vendo? Não tô te vendo, doutor. Só tô A gente ouvindo. tá meio congelado aqui. Pode ser a conexão. Só um minutinho. Tá ok. Sim, é porque tá com... Vamos lá, vamos tentar novamente. Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês, para aumentar a nossa audiência, que o assunto que a gente vai falar é muito interessante. Vou pedir para vocês irem nesse aviãozinho aqui embaixo e enviar para umas 10 pessoas do seu Instagram, para que mais pessoas possam ver as orientações do Dr. Yasser e do Marcos. Vamos lá novamente. Agora foi. Não foi. Eu ouvi sua voz, mas não consegui te ver ainda. Se a gente chamar ela. Já chamei. Já? Uhum. Deixa eu fazer um teste. Solicitar você para você. Deixa eu fazer um teste. Só um momentinho que a gente está tentando conectar o Dr. Yasser. Vamos tentar pelo Marcos. Oi, Vanessa. Oi, Marcos, deu certo agora. Então, nós estamos tendo um problema técnico com o celular do Yasser aqui. Me dá só um segundo para funcionar meu celular aqui, tá? Só um Tá segundinho. ótimo, então. Tá certo. Olá, doutor. Você está ouvindo a gente bem?
Eu estou ouvindo. Legal. E vendo agora? Estou ouvindo e vendo vocês. Que prazer tê-los aqui. Muito obrigada por fazerem essa live comigo. Vai ser muito bacana. Vocês dois têm muito conteúdo para realmente passar para as pessoas, né? Principalmente nesse momento nunca antes vivido, né? Por nenhum de nós no mundo inteiro. E tenho certeza que vocês vão contribuir bastante para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, primeiramente, bem-vindos, né? E bem-vindos todos os espectadores aqui, né? Boa noite a todos. Vamos começar com o Dr. Yasser, então. Bom, nesse momento, né, eu acho que a rotina de todos acabou mudando da noite para o dia, né, com essa pandemia, e os hábitos foram mudando também, porque ninguém estava preparado para nada disso, então nós tivemos alterações na alimentação, ficando mais tempo dentro de casa, muitos em home office, com as crianças em casa sem escola, né? E alterações no sono também, né? E muitas preocupações, inclusive com a parte econômica, não somente com a saúde, o que acabou gerando muito estresse para todos nós, né? E isso acaba interferindo em vários aspectos da nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, doutor Yasser, pela sua experiência em consultório, eu sei que o doutor tem atendido em consultório e também pela telemedicina, quais são as principais queixas e as maiores dificuldades dos pacientes em relação à dieta durante a quarentena? Boa noite. Eu queria primeiro começar com um conceito que foi a ideia dessa live, que eu costumo dizer, se você tem uma missão para fazer, não adianta você saber exatamente onde quer chegar, qual é o seu objetivo, quais são suas estratégias, se você não está com o organismo apto para chegar lá. Se você não está com posição, ânimo, memória, raciocínio, tudo adequado. E também da mesma forma, não adianta você estar com todo o seu organismo perfeito se você não sabe onde quer chegar, qual a estratégia para chegar lá. Então, nesse momento que a gente tem um grande desafio, um objetivo muito difícil, que é passar por esse período difícil, eu achei fundamental a gente conseguir unir as duas coisas, que eu, a princípio, passar algumas ideias junto com você, alguns conceitos da parte mais clínica, de neurotransmissores, da parte de hormônio, de toda a parte psicológica, endócrina no corpo, da parte de organismo, só que isso só vai ser completo se você tiver a parte psicológica, que entra o Marcos, que vai passar toda essa parte de conhecimento, para alinhando as duas coisas você ter sucesso. Porque uma coisa afastada da outra não tem como ter sucesso. Você vai querer chegar no lugar e não vai conseguir porque o organismo não vai dar conta, ou você vai estar com o organismo apto, mas não vai saber como chegar, onde chegar exatamente, porque a cabeça não vai estar apta para isso. E nesse ensejo de quarentena, das pessoas trancadas em casa, etc., fica muito difícil vários parâmetros do dia a dia, como, por exemplo, a alimentação, como você falou, a atividade física, a questão do trabalho, a questão de gerenciamento do estresse, a questão de perspectivas, que a gente perdeu a perspectiva para daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, perspectiva de trabalho, econômico, político, etc. Indo por parte, como você começou, a questão da dieta, que é a parte mais iminente, o que acontece muito, primeiro, é que as pessoas ficando em casa, que é algo que eu vejo muito no consultório, o gasto calórico das pessoas cai bastante. Eu normalmente não gosto de orientar a alimentação, orientar a dieta baseado em gasto calórico, já que são muitas outras variáveis além do gasto calórico. Sim. Mas, no período específico, a pessoa fica em casa, ela praticamente não tem gasto calórico. Então, o consumo calórico dela, inevitavelmente, vai ter que reduzir, né? Então, é ideal evitar alimentos tão calóricos assim, e principalmente aquela ideia de que, não estou em casa, então eu tenho um monte de coisa para comer, vou comendo, e quando vejo, consumir mais calorias do que podia e acaba engordando. Então, eu acho que algo meio simples, mas extremamente eficaz, é aquela ideia de você só comprar para ter em casa o que você pode comer, algo não tão calórico, e principalmente o que mais rege a questão do ganho de peso, da questão até da inflamação, de doenças crônicas, é a insulina. A insulina é o hormônio que você libera quando consome algo que libera glicose rápido no organismo. Então, sim, o ideal nesse período, onde fica fácil você formar gordura, já que você não está gastando energia, porque o gasto calórico está menor,
você procurar alimentos com índice glicêmico menor, ou seja, que libera alimentos que liberam glicose com menos rapidez. Por isso, seria interessante você evitar alimentos que liberam glicose, como macarrão, alimentos com farinha de trigo, macarrão, pão. Isso vai aumentar a insulina, vai fazer você engordar mais rápido. Doce, óbvio, procurar alimentos que liberam insulina que liberam glicose mais devagar, como carnes, como gorduras roxas, como abacate, castanha, óleo de coco, amendoim, e carboidratos que liberem a glicose não tão rápido. Carboidratos como grão de bico, arroz integral, feijão, lentilha, mandioquinha, porque aí você vai ter um consumo calórico menor, proporcional ao seu gasto calórico, e principalmente você vai ter insulina controlada para não estimular a formação de gordura, né? Sim, e a questão da insulina também, né, doutor? Acaba, além do depósito de gordura, acaba aumentando a fome, né? Quanto mais alto ela estiver, mais fome você vai ter. Então você entra naquele ciclo vicioso, né? Você vai consumindo cada vez mais carboidrato e aquela insulina alta, aí você vai querer comer mais, aí junta com a ansiedade, né? E o estresse. Glicose rápido, a glicose sobe. A Sim. insulina sobe para baixar essa glicose. Só que quando a glicose baixa, a insulina não baixa junto, ela vai baixar devagar porque ela é um hormônio. Esse período que a glicose já baixou e a insulina ainda está alta, a sua glicose fica muito baixa. Então o corpo fica mandando mensagem para o seu cérebro falando: você tem que comer doce, você tem que comer doce, você tem que comer doce, porque a glicose está muito baixa. Então o seu apetite vai aumentar e você vai procurar doce, em vez de um alimento que não libere glicose mais rápido. Aí você vai acabar comendo um alimento que libere glicose rápido, dando outro pico de glicose, outro pico de insulina. No final do dia você vai ficar com vários sobe e desce de glicose e a insulina sempre alta, sempre mantendo você com fome. Aí não adianta. E também, aí é mais até para o Marcos, você também acaba procurando no alimento uma forma de compensar o seu estresse. Então você tem que conseguir separar a questão da ansiedade do alimento, entender que o alimento não necessariamente ou não deveria ser uma forma de compensar o estresse ou a falta de prazer que você está tendo no dia a dia, já que você não pode sair, não pode fazer essas coisas. E realmente, no confinamento, né, esse isolamento social, principalmente tem pessoas que sentem muita falta de estar com outras pessoas, tem pessoas que moram sozinhas e não estão tendo contato só virtualmente com outras pessoas, tem famílias também confinadas. Acho que isso tudo gera realmente uma ansiedade e a gente realmente fica nesse ciclo compensatório, né? Porque eu imagino, eu me sinto assim também muitas vezes. Poxa, eu já estou numa fase difícil, estou com alguma dificuldade, poxa, vou comer um docinho para me dar um prazer maior, né? Bom, o doutor Yasser é meu médico, ele sabe que eu faço isso mesmo. Né, doutor? E realmente a compulsão pela comida, não só pelos doces, mas pela comida em geral, né? Quanto mais tempo em casa, eu acho que realmente a gente tem mais vontade de comer, a gente tem mais acesso à geladeira, né? A gente também no home office, eu acho que tem mais interrupções dentro de casa, né? Durante o trabalho, você não consegue focar totalmente naquilo que você está fazendo, então você levanta, vai tomar um café, levanta, vai na geladeira, pega alguma coisa. Então, realmente, esse consumo, né, acaba sendo muito maior. E, doutor, em relação ao estresse, né, quais os tipos de estresse que existem? Porque a grande questão, completando o que você estava falando, é que normalmente no dia a dia você tem o equilíbrio da balança, né? Justamente do estresse, do aborrecimento, da preocupação, da ansiedade, com alguma rotina da vida, do dia a dia, que você vai compensar isso. Sim. Seja namorando, vendo sua família, fazendo atividade física. E muito nisso entra justamente os neurotransmissores, que é o quê? A serotonina, que vai dar sensação de alegria, de bem-estar, que você vai ter isso nas atividades do dia a dia, que dificilmente você vai estar conseguindo. A endorfina, que vai vir muito da questão da atividade física, que fica um pouco mais complexa para fazer em casa. A questão principalmente da ansiedade, que quem regula a ansiedade é o neurotransmissor GABA, que é difícil você ter o GABA na alimentação. Então, o que pode ser feito nesse período é você procurar regular um pouco a alimentação para procurar ter um pouco mais da matéria-prima para fazer esses neurotransmissores. Por exemplo,
o chá verde, o chá preto, até o chá branco tem uma quantidade boa de teanina. Então, quanto mais chá você tomar, chá preto, chá verde, chá branco, mais teanina você vai ter, mais você vai formar o GABA, mais controle da ansiedade você vai ter, e mais você vai produzir o GABA. Com relação à serotonina, que dá a sensação de alegria, o mais comum, o mais conhecido é você comer o chocolate. Mas chocolate, normalmente, se não for com uma percentagem muito grande de cacau e se tiver açúcar, vai acabar engordando. A nossa prioridade nunca é o chocolate 80%, né, doutor? Eu sempre vou querer o ao leite com muito açúcar, né? Aí você que tem um triptofano, por exemplo, como a banana, como o queijo, como, por exemplo, o abacate, a Clorela. Também matéria-prima para você ter um triptofano para vocês fazerem serotonina, entendeu? E mesmo assim, muitas das vezes, você só faz serotonina se você tiver vitamina B12, ácido fólico e vitamina B6 no organismo. Como nossa alimentação é muito precária, principalmente de qualidade de alimentos, porque os alimentos são feitos de forma industrializada, processada, você tem baixa oferta dessas vitaminas. Então, mesmo tendo uma boa oferta de triptofano, você consegue transformar em serotonina. Aí você não tendo serotonina, você vai acabar entrando uma facilidade de ter mais depressão, né? E como você não tem atividade física, você, por falta desses neurotransmissores, é muito mais fácil entrar em estresse. E o estresse é o quê? Nada mais é do que uma reação do organismo a uma situação adversa. Situações adversas que são bem elaboradas e bem administradas pelo cérebro, a gente chama de eustresse, que é o estresse que vai fazer bem, que vai te preparar para as adversidades e vai fazer com que o organismo, pouco a pouco, vá se capacitando para lidar cada vez com mais estresse. Atividade física é um estresse para o organismo. Relação de trabalho difícil é um estresse para o organismo. Se ela for bem administrada pelo cérebro, o corpo libera o cortisol de uma forma adequada só para ajustar os níveis de metabolismo para você regular isso. Só que se você não conseguir administrar isso bem da parte psicológica, ou for um estresse realmente grande que o psicológico não dê conta, você vai alterar o cortisol. O cortisol, quando fica muito alto, ou quando a glândula cansa de produzir o cortisol cai, ou ele muito baixo, muito alto, você acaba alterando o metabolismo. Aí o corpo entra em sistema de defesa, que é o quê? Ele tem que poupar energia para, se você tiver outro estresse, ele conseguir dar conta. Ele faz o quê? Ele acumula gordura e faz você perder massa muscular, que é o que queima energia. Então você, com estresse, acaba engordando. Muitas vezes, na atividade física, fazendo uma boa alimentação, vai engordar do mesmo jeito, porque o cortisol vai fazer com que você acumule gordura e tenha perda de massa muscular. E também uma coisa muito importante que eu sempre gosto de dizer, o quê? O cortisol, ele interfere na insulina. Então, se você tiver um cortisol, a insulina não vai funcionar bem. Então, é uma sequência de eventos orgânicos, sequência de eventos endócrinos que acabam prejudicando muito. Por exemplo, você alterou o cortisol, a insulina passa a não funcionar bem porque o cortisol não está influenciando bem a insulina. Então, o corpo produz mais insulina. Então, o cortisol já vai favorecer o acúmulo de gordura. A insulina que subiu vai fazer com que você acumule mais gordura. Aí você vai ter mais fome, como a gente falou antes. Aí vai comer mais doce. Aí vai engordar mais. É o ciclo vicioso, é uma bola de neve. É uma bola de neve terrível. Então, você tem que fazer o quê? Ter em casa alimentos que não vão aumentar tanto a sua insulina e ter um bom, o termo mais conhecido hoje, um bom mindset, uma boa programação mental para você lidar com essa dificuldade, com esse estresse. Porque você sabendo administrar o estresse, você consegue lidar bem. Eu lembro eu fiz a pós-graduação lá em Ribeira e sempre falava, quem tem boa administração do estresse, consegue lidar melhor com a situação. Por exemplo, eu sempre falava, se a gente está na aula, entra um urso na aula, quem tem bom mindset vai pensar, não é um urso, alguém fantasiado de urso, vai rir. O cortisol é verdade. Um cortisol desregulado, ou não tem um bom mindset, vai ver o urso vai se jogar da janela, com medo do urso. Não vai associar quem foi a pessoa fantasiada. Então, vem muito também do controle da interpretação da situação, que é onde o marketing mais domina. Entendeu? Por isso que eu falei, não adianta você ter um cortisol adequado, insulina adequada, se você não está preparado psicologicamente para lidar com a situação que a gente não foi preparado para lidar com isso. A situação chegou, confinaram todas as pessoas em casa, tiraram toda a rotina de atividade física, toda a rotina de trabalho, toda a rotina de perspectiva, toda a rotina
de dieta. Então, a pessoa tem que ter uma orientação para saber como lidar com esse, como eles falam, esse novo normal, que de normal não tem nada. Não tem nada. E não teremos por um bom tempo, né? Na verdade. E até em relação ao estresse, doutor, na semana passada, quando nos falamos, eu até estava falando que no início da pandemia, né? Quando tudo virou de pernas para o ar, assim, do dia para a noite, esse estresse gerado no início, né? Esse estresse inicial, ele é fundamental, né? Também, porque ele melhora a sua cognição, sua memória, sua capacidade de decisão, né? A gente, lá na farmácia, por exemplo, a gente teve que tomar diversas decisões da noite para o dia, realocar funcionários, né? Várias coisas, várias legislações que mudaram dentro da farmácia nas primeiras semanas. Então, nós estávamos em estado de alerta, né? Nas 2 primeiras semanas, estado de alerta, e aquilo foi muito bom para nós, porque conseguimos tomar as melhores decisões e com uma agilidade muito grande. Só que o problema é que esse estresse continuou até agora. Estamos há 75 dias de quarentena, como disse o Marcos hoje para mim. E aí esse estresse começa a ficar crônico, né? E o que começa a levar a gente também à exaustão. O cansaço vai chegando, né? O cansaço mental, o cansaço físico. Então, eu acho que o estresse, realmente, na medida certa, ele é essencial, né? Para que a gente... Principalmente porque o estresse libera o adrenalina e a noradrenalina, que melhora a sua resposta, a sua agilidade, a sua energia, o seu foco, a sua concentração, a sua iniciativa. Só que a grande questão é que, conforme a glândula vai secretando o cortisol para te manter nesse estado de vigília, pela adrenalina e noradrenalina, a glândula começa a cansar. Então, o cortisol, que é o ideal na faixa de 18, 20, vai para 25. 25 até que a glândula cansa, e o cortisol vai para 10, 6, 5. E o cortisol tem muito a ver diretamente com a energia da pessoa. Então, no início, é o que você falou, o cortisol está alto, alta adrenalina, sua energia está alta de resolução. Quando o cortisol cai, você cai a produção de adrenalina, noradrenalina, e sua energia acaba. Aí, o que acontece? De manhã, que é para você ter o pico de cortisol e acordar bem disposto, você pode estar cansado, porque o pico... Está se arrastando. 20 de energia, 20 de cortisol, você acorda com 6. Aí o que acontece também? O cortisol, até voltando lá atrás, o cortisol regula o pH do estômago. Quando ele altera o pH do estômago, você não forma 5-HTP e não forma serotonina. Você acaba entrando em depressão. Então você acorda cansado, sem formar serotonina, deprimido e com um problema. É o passo mais rápido para a depressão. Se você não tiver uma pessoa tipo o Marcos para fazer com que você reinterprete isso e aprenda a lidar com a situação, o cortisol vai continuar baixo, porque a glândula vai estar sempre sobrecarregada e você não vai sair dessa situação. Uma forma de lidar com isso também é você tomar o que chamam de adaptógenos, que são o quê? São substâncias, são extratos vegetais que nutrem a glândula que produz cortisol para ela voltar a produzir adequadamente. Você tem substâncias conhecidas, tipo o ginseng, a própria marapuama, a salsa-parrilha, ashwagandha, rhodiola rosa, várias substâncias, astragalos, que vão dar matéria-prima para a glândula voltar a produzir e regular esse cortisol. E assim, aí junta o estresse, né? A questão do cortisol. Se a pessoa com esse cortisol mais alto, acumulando mais gordura, sentindo mais fome, se ela come tudo errado, a questão intestinal dela também, na produção de neurotransmissores, não vai produzir serotonina, então a tendência de depressão é maior ainda, né, doutor? Até porque, né, Vanessa, um hormônio que é muito importante que a gente não falou é a dopamina, né? A dopamina. Hormônio que basicamente é da relação social. Então, para as pessoas que, por exemplo, vivem sozinhas, que estão nesse momento de isolamento, é muito mais difícil. Como você disse, acho que a primeira semana da pandemia, quando foi anunciado o isolamento, foi dia 19 de março. Sim. E para os 7 primeiros dias, os 15 primeiros dias, então foi bom, porque as pessoas conseguiram fazer essa tomada de decisão, como você acabou de mencionar, a sua empresa. Só que nós não estávamos, o ser humano não está preparado para viver um prolongamento tão grande de isolamento social. Então, eu faço das palavras dele as minhas.
isolamento social, sem perspectiva, sem rotina. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras críticas. Eu tenho amigos, eu faço mentoria em empresas, tem clientes meus que estão mandando o funcionário embora, que não tem mais o que fazer. Então, é muito complicado, mas é um momento que é complicado para todo mundo. Eu não posso dizer que está todo mundo no mesmo barco, porque isso é uma grande mentira. Mentira. De acordo com o perfil financeiro de cada um. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão sofrendo tudo. Infelizmente, está um pouco triste a gente ver a condição de vida de algumas pessoas. Mas eu acho que, até conversando muito com o Yasser, está aqui dentro. A verdade é como que você administra toda essa ansiedade, todo esse estresse. Porque o que está acontecendo? A gente fala que existem 3 tempos que estão totalmente correlacionados. Passado, presente e futuro. Quem está muito no passado, não, antes da pandemia era tudo bom, e aí o cara começa a ficar triste, sem serotonina, depressão. Depressão. Aí, não, porque depois da pandemia, está vivendo aonde? Na ansiedade. Ansiedade, preciso saciar minha ansiedade. Consigo fazer atividade física? Não. Consigo sair para passear? Não. Moro só. Consigo ter relacionamento com outra pessoa? Não. O que eu vou fazer? Pensar. Em quê? Comida. Então, comida ou bebida, né? Até o consumo de álcool aumentou demais nessa pandemia. Infelizmente, em alguns casos, até consumo de drogas, né? Sim. De drogas. Mas a gente pensando até justamente no lance que o Yasser falou da dieta, é extremamente importante focar numa rotina. E o que acontece com o isolamento social, com a pandemia do jeito que está acontecendo? Primeiro que o nosso governo está perdido, ninguém sabe exatamente o que fazer. Tá todo exatamente. Mundo, verdade. Então existe uma expectativa de um relaxamento agora da pandemia a partir do dia 1º de junho, shopping abrir, etc e tal. Eu tenho um cliente que tem loja em shopping e não vai abrir. Agora Sim. Só dia 15. Então isso tudo acaba gerando um estresse muito grande dentro da pessoa. Sim. E aí ela... Uma ansiedade muito maior, né, Marcos? Uma ansiedade, um estresse assim, muito grande. E aí você tem visto que muitas pessoas estão tendo dificuldade. Porque assim, a pandemia, ela trouxe coisas positivas para nós também. O que ela trouxe? A oportunidade da gente viver de uma maneira que a gente nunca viveu. O Yasser, eu conheço o Yasser desde 2017, porque não com essa roupa, mas eu participava de campeonatos de fisiculturismo. O Yasser sempre foi meu médico. Que bacana! O Yasser trabalha horrores, então hoje ele obrigatoriamente está tendo que trabalhar menos, porque ele não está tendo condição de acompanhar aquela agenda maluca que ele tinha. E isso é uma parte legal, por quê? Porque isso dá uma oportunidade da gente ter um convívio muito mais assertivo com a nossa família, com os filhos, ter uma aproveitamento. Mas em contrapartida, isso também tem gerado muito estresse. Por quê? Porque aguentar a energia dos filhos em casa, e aí os pais querem fazer home office, e o filho não entende que o pai está... Não é fácil. Então gera todo esse estresse, né? E isso efetivamente tem que ser administrado de formas como o Yasser mencionou. Eu acredito que com uma boa alimentação, mas acima de tudo, como um controle mental. Porque assim, o Mandela, ele ficou 27 anos preso, o Nelson Mandela, e ele disse que a prisão ela é física. Mas a mente, ela sempre foi livre. E isso é muito importante. E aí falam assim, poxa, mas isso é papo de coaching, é papo de motivação. Não, não é. Porque o momento não está fácil para ninguém. Mas se você não fizer desse momento melhor para você mesmo, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. E a situação só vai piorar, né? Se você não tiver uma distração, se você ficar afundado nas notícias ruins, porque são muitas a todo momento, né? Se você liga a TV, é só notícia ruim. Não estou dizendo que a gente tenha que ficar alienado, não é isso, né? Acho que a gente tem que estar realmente consciente. E é o que eu falo, quem não está confuso, está perdido ou está desinformado, né? Porque todo mundo está confuso com essa situação. Então, eu acho que se você realmente não se afundar, não mergulhar nessas notícias ruins, já é um grande passo também, para que você não pire, né? Uma métrica que eu uso muito, Vanessa, que é a 90-10, né? Então, o que é o 90-10? 10% é o que acontece com você. E o que acontece com todo mundo? Todo mundo está vivendo os reflexos da pandemia do coronavírus. Agora, 90% é o que você faz com o que acontece com você. E aí que está o jogo.
Porque eu tenho clientes, eu tenho amigos que estão ganhando dinheiro na pandemia. Eu tenho pessoas que estão conseguindo produzir muito mais do que produziam. É óbvio, isso não é para todo mundo. Sim. Mas existe um esforço que é necessário a pessoa colocar para fazer as coisas acontecerem. Porque todo mundo está sofrendo com a pandemia. Eu estou, o Yasser está, você está. Mas é o que nós fazemos com a parte ruim. A parte ruim é só 10%. Porque a pandemia vai passar. Já passou a Primeira Guerra, já passou a Segunda Guerra, já passou 2008, não sei se vocês... Não, já passa, assim, nós não passamos, mas outra geração já passou pela gripe espanhola, quando não existia a estrutura médica que a gente tem hoje, a estrutura tecnológica que a gente tem hoje, né? Vai passar. Agora, a grande diferença é que, assim, a maior parte das pessoas estarão aqui. Infelizmente, tem pessoas que estão se contaminando, estão perdendo suas vidas, mas a maior parte das pessoas estarão aqui, sem sombra de dúvidas. Agora, o importante é o que você vai fazer depois da pandemia. Porque ela está aqui, no papo real. Agora, o que você faz com isso é os seus 90%. Né? Então, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com consultorias, etc. Mas dentro da pandemia eu me vi numa situação que eu falei, poxa, eu vou ter que fazer algumas outras atividades para ser vamos dizer assim, um complemento das minhas finanças, um complemento de tudo que eu tenho que arcar de forma responsável. E nem todo mundo, obviamente, tem condição disso. Mas também, eu posso dizer com causa e razão, que não adianta também você ver que está tudo ruim e se jogar e se atirar, porque aí não Sim. tem... Aí é um caminho sem volta, né? Eu acho que é importante, como ele falou, você, ainda que não seja minha área exatamente, você procurar justamente usar esse momento que você tem para construir algo mais produtivo possível para si mesmo. Ou se preparar melhor para o trabalho quando você voltar a ele, ou procurar atividades novas para você fazer em casa, novos conhecimentos, novos cursos. Por exemplo, uma preocupação que eu tenho, que na verdade deveria ser... todo mundo me pediu para não entrar em política, não entrar em política. Mas eu acho que a ênfase deveria ser as pessoas mais idosas, porque só 2, 3% de todos os infectados vão ter gravidade. 97% não vão ter nada com esse Covid. Esses quase 97% são os idosos. Então, a atenção deveria ser o idoso, porque a saúde deles que está ameaçada. E, principalmente, o que acontece? Quem tem 20, 30, 40, 50 anos está em casa fazendo home office. Sim. Tem uma condição física. Tem uma atividade, né? Entendeu? Vai ter alguma rotina social com a esposa, conversar com um amigo. Agora, quem é idoso, os filhos, o próprio neto não vai poder ver a vovó, porque senão pode passar vídeo para a vovó pode ficar mal. E o idoso não está trabalhando, ele está aposentado. Então, o idoso ele vai estar numa condição muito mais propícia a entrar em depressão. E depressão Com certeza. vai cair muito mais propícia dele a adoecer. Eu acho que a grande ênfase de todo o sistema de mídia político deveria ser o idoso. Como? Protegendo o idoso em casa com máscara, com álcool gel. Ele realmente sai de casa sempre protegido com máscara, usando álcool gel, só sair se necessário, entrar em contato com a família, ele e os familiares com a máscara, entendeu? Esse tempo que ele tem em casa da forma mais produtiva possível. Por mais que não seja tanto a expertise da pessoa de idade, mas procurar, de repente, cursos na internet para pintura, cursos para fazer bordado, a pegar novas informações que ele não tem no dia a dia através de vídeos, YouTube, que ele tem que se ocupar. Porque o idoso, se ele não tem família, não tem atividade física, porque, de regra, nessa idade não vai ter muito o que fazer, e não tem uma alimentação tão regrada, ele vai ficar muito pior com o confinamento até do que se tivesse pego o vírus. Então, com certeza. Tem dois sentidos, tanto para não pegar o vírus, quanto para ter uma rotina produtiva para não cair nisso. Se ficar pensando como era antes dos netos, vai estar em depressão. Ou se ficou pensando como vai ser depois da quarentena, com filho desempregado, com dificuldade econômica, etc., e não sabe como vai acabar a quarentena, vai entrar em depressão. Então, é o que ele falou, tem que viver o hoje. E o hoje é o quê? Programar, você se programar para você se equipar, você se fortalecer, você se munir de armas para estar melhor para quando acabar a quarentena. E para se
munindo de armas para depois estar melhor e ocupando esse tempo para não ficar pensando em coisas negativas para passar no futuro. Entendeu? Acho que é o momento, né, da gente se reinventar, né? Não de ficar parado reclamando, ai, é a quarentena, né? Ou ai, eu estou esperando realmente que o normal volte. E assim, por muito tempo a gente não vai ter um normal. Será um novo normal, eu acredito. É um ponto muito importante, né? Que eu até falei com o Yasser sobre o novo normal. Ele falou, novo normal. Mas é verdade, porque as pessoas estão falando, não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Elas nunca mais serão ao normal. Não. Então, para dar um exemplo para vocês, esse final de semana eu fui para Florianópolis. Florianópolis é uma cidade que já está fora desse isolamento social, fora que nós vivemos aqui no estado de São Paulo. Sim, então, restaurantes estão abertos, né? Vários shopping. Meu, que é um sonho tão simples, eu pude ir num restaurante japonês e jantar. Que delícia, que inveja de você, Marcos. Então, era muito engraçado chegar no restaurante, porque você chega, a pessoa está usando máscara, é uma mesa sim, uma mesa não. Então, existe todo cuidado, a pessoa está sempre passando álcool gel na mão. Então, você sabe que o normal nunca mais vai existir. E tem muita coisa que efetivamente está vindo ao nosso favor. Então, por exemplo, tem várias empresas hoje, isso saiu na revista Exame, que estão contratando funcionários para trabalharem já home office. E quem são essas empresas? São empresas que estão relacionadas à tecnologia. São empresas relacionadas ao novo mundo digital. Então, você tem como exemplo, as empresas que permaneceram ganhando dinheiro dentro dessa pandemia, que sofreram menos, são as empresas que se utilizam de plataformas digitais. Então, isso, na verdade, viria no futuro. A pandemia, ela está trazendo para um momento mais... Antecipou, né? Exatamente. O que era inevitável, iria acontecer. E, infelizmente, nem todo mundo estava preparado para isso. E é como o Yasser disse, existem diversas escolas, faculdades que estão ministrando cursos online gratuitos. Tem muito conteúdo, muita coisa na internet, muita coisa interessante, né? E é exatamente isso que vai fortalecer essa pessoa para retomar ao mercado de trabalho, caso ela esteja desempregada, ou para retomar quando você voltar para o seu trabalho, para você conseguir produzir, para você... Porque assim, a verdade é a seguinte, eu ouvi isso de um amigo meu, de profissão, eu não concordei muito, mas eu acho que fez efeito. Ele falou, se você sair dessa pandemia sem nenhum conhecimento novo, nunca foi tempo, e sim falta de vontade. Sim, isso é verdade. É meio pesado, né? Eu achei que ele falou isso, e eu falei, poxa, mas é verdade, porque já se passaram 75 dias e não dá para simplesmente falar, poxa, eu não fiz nada. É necessário a gente dedicar um tempo para leitura, porque eu sei que tem gente que fala que não gosta de ler. Não gostar de ler é uma mentira. Você não encontrou algo que você goste de ler. Que goste de ler. Então, uma leitura, uma oportunidade de começar a buscar o seu interior. É meditação, que é uma coisa que eu sempre me esforço para fazer, porque é difícil fazer meditação. Muito difícil. Se formaram em meditação, yoga, tal, na Índia, e inclusive trabalham comigo em alguns eventos e me falam, poxa, a importância da meditação. E a meditação, ela te coloca no momento presente, Vanessa, porque é o seguinte, tudo que a gente tem no dia de hoje, o nosso futuro está difícil, por quê? Porque a gente não consegue prever mais. Eu comecei o ano, o Yasser começou o ano fazendo planejamento financeiro, planejamento pessoal, planejamento do consultório, e infelizmente, tudo meio que foi por água abaixo. Agora ele precisa fazer um replanejamento de tudo que ele já fez daqui para frente. Mas é difícil, por quê? Porque a gente não consegue prever. Mas o pior do que fazer e não dar certo é você não fazer e chegar na hora de você ter que atuar e você não ter nada. Não está preparado. Com certeza. Você fazer um planejamento e nunca usá-lo, do que você precisar do planejamento e nunca ter feito. Pelo menos fazer alguma previsão, né? Porque a certeza de nada a gente tem, né, hoje. Exatamente. É saber aproveitar esse tempo que a gente tem. É óbvio que não é tudo tão fácil como a gente fala, porque a gente está pegando muito. E é por isso que eu falo da importância da gestão financeira, né? Eu costumo dizer que dinheiro não aceita desaforo. Então, quem não usa uma planilha, quem não usa um aplicativo de gestão financeira está com problemas. Eu quero dar algumas dicas para vocês que estão aí assistindo a gente, de coisas que você pode poupar dinheiro. Por exemplo, a minha namorada, ela mesma, na minha casa, ela pegou, vou ligar na net. Uma conta minha de R$300 por mês virou 150. Sim. Olha aí que diferença. Então, vamos falar de dinheiro, vamos falar de porcentagem, 50% de economia. Tem pessoas que estão conseguindo renegociar dívidas, a taxa Selic está 3%. Então, se você tem um financiamento
vai no banco, porque o banco vai colocar sua taxa para baixo. Todos os bancos estão estendendo condições para as pessoas pagarem um pouquinho para frente, mas é importante olhar a taxa de juros. E por que eu estou falando de dinheiro? Porque o maior motivo de estresse hoje, dentro da pandemia, é dinheiro. É o econômico, exatamente. Muita gente ou foi demitido, né? Ou tiveram a jornada reduzida também, né? Então, as empresas estão fazendo renegociação. Eu te dou um exemplo. Nós temos um carro alugado pela empresa e esse carro a gente pagava R$ 1.300 por mês. Estamos pagando R$ 750 agora. Olha. Então, elas estão entendendo também que se elas não forem um pouco mais flexíveis, elas vão perder clientes. Então, as pessoas precisam ter um pouco de controle financeiro, usar a sua planilha e saber onde que elas podem cortar. Porque alguns luxos você pode cortar, se você saber aonde que você está gastando o seu dinheiro. E eu tenho falado com algumas situações de pessoas que já fizeram o processo de coaching comigo, ou até mesmo algumas empresas, que o que tem salvado essas pessoas é saber aonde que ela estava destinando o dinheiro dela e falar assim, opa, peraí, eu vou cortar isso aqui. É renegociar a escola de filho. Tem várias pessoas que estão assistindo nós agora, que conseguem renegociar a escola do filho. Então é muito importante prestar atenção nisso tudo, porque é como o Yasser fala. A alimentação, nós somos o que nós comemos. Eu acho que eu aprendi isso muito com o Yasser. Mas uma coisa muito importante... Cortou um pouquinho. Problema técnico. Normal. O importante é como que nós vamos sair dessa pandemia. Nós já estamos dentro. Agora, como nós vamos sair? Eu posso garantir para vocês que estão assistindo, gente, que nem todo mundo vai sair do mesmo jeito. E não é só porque a pessoa tem condição financeira, não. É porque a pessoa está trabalhando a mente dela. Ela pode sair melhor. Ela pode sair muito melhor, porque a palavra do momento agora é resiliência. Tem gente que fala, eu odeio essa palavra. Tá bom, vamos falar adaptação. Qual é a sua capacidade de adaptação neste momento que nós estamos vivendo? Isso é muito importante. Inclusive, as empresas hoje, elas buscam pessoas que têm capacidade de se adaptar a qualquer tipo de cenário. Eu venho do mundo corporativo, sempre trabalhei em multinacional. Então, as empresas, elas buscam profissionais que têm autonomia e capacidade de adaptação. O que nós estamos vivendo hoje? Um momento, uma crise. O que requer de você? Capacidade de adaptação. Sim. Não é fácil, não é simples, mas eu posso te dizer uma coisa. Vale muito mais a pena você se esforçar e se empenhar para ter essa capacidade de adaptação do que você ficar parado e virar gato. Tanto é que, neste momento, né, nas empresas, muitas empresas reduziram o quadro de funcionários, colocaram metade da equipe de férias, né, fizeram todas as mudanças necessárias. Então, muitas empresas começaram a trabalhar muito mais enxutas, né? Então, é o que eu falo hoje. Se você tinha uma função, esquece a função. Esquece a função porque tudo mudou, né? Tudo mudou. Então, um colaborador que tinha uma função, hoje ele faz 3, né? E é a necessidade do momento, né? Porque muita empresa não está conseguindo se segurar, não está conseguindo segurar os custos. Ou teve uma redução ou zerou de vez, né? Muitas fecharam as portas. E é um momento muito crítico, porque você para pensar no empreendedor, no empresário que está ali querendo fazer a folha de pagamento, ele não tem recurso, ele não está conseguindo vender. Então, essas pessoas que são os empreendedores, principalmente, eles têm que ter uma capacidade criativa muito grande. E isso, na verdade, o empreendedor tem. Quem sofre muito mais nesse momento é quem muitas vezes é funcionário, quem trabalha para empresas e não está muito disposto a assumir riscos, né? O risco que o empreendedor está assumindo hoje é muito grande. É muito grande. Mas quem também está acostumado a trabalhar para empresas está sofrendo muito, porque teve redução de salário, muitas vezes já perdeu o emprego. É muito complicado, porque se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, uma condição de analisar o que está acontecendo no mundo e pensar, é agora que eu tenho que empenhar, é agora que eu tenho que colocar um pouco mais de esforço dentro de mim mesmo, para eu conseguir sair melhor dessa quarentena, se essa pessoa não fizer isso, vai ficar um pouco complicado. E essa questão hormonal, porque o Yasser falando de cortisol é muito legal, porque no momento que eu estava no campeonato, eu estava treinando igual um animal e eu estava perdendo minha massa muscular. E eu falei, Yasser, o que está acontecendo? Aí o Yasser falou para mim, você está estressado? Uhum. É por causa do cortisol. E o cortisol, ele derruba você, né?
ele derruba. Então, assim, não é todo mundo que tem a condição de fazer atividade física dentro de casa. Quem tem, faz um exercício, outro não é a mesma coisa para pessoas que treinam de verdade, que gostam de ir para uma academia, etc. Não é a mesma coisa, né? Eu acho que a motivação, né, é diferente. E uma coisa que ele falou, que até muito dentro do contexto que ele colocou, que é o quê? Agora o poder de iniciativa. Você está então já entendeu que não pode pensar no passado, pensar no futuro não vai adiantar, você tem que cuidar de si, ter iniciativa para resolver as coisas do hoje e se capacitar para amanhã fazendo hoje, né? E para você fazer isso é preciso iniciativa. O grande problema é esse. A mesma matéria, a partir de um hormônio chamado pregnenolona, que você vai fazer cortisol, ou testosterona, ou progesterona. Se essa matéria-prima começa a ser desviada para fazer muito cortisol por causa do estresse, que você não está com o equilíbrio o psicológico adequado para regular esse estresse, você forma muito cortisol e falta matéria-prima para fazer testosterona e para fazer progesterona. Sem progesterona você não tem atitude, você não tem iniciativa. Então, Olha só. você não vai ter atitude para resolver, para buscar, para conhecer, para desenvolver. E também o outro hormônio para você ter iniciativa é justamente a dopamina, que eu tinha citado. A dopamina você só vai ter adequada com a alimentação. Mas é difícil você ter a fonte para fazer dopamina, que é o endopa, a partir da alimentação. Por isso, muitas das vezes, você tem que ter um acompanhamento de um profissional da área, porque para você ter na alimentação fonte de serotonina, é difícil. Para ter fonte de teanina, é quase impossível. Sim. Né? Para você tomar os adaptógenos para regular o cortisol, na alimentação é difícil. E para você manter a testosterona, para ter iniciativa no nível adequado, regular a progesterona, que tem a ver com a memória e principalmente com o equilíbrio emocional, que vai estar defasado porque o cortisol não está deixando a progesterona e a testosterona ficarem adequados, ou seja, você fica num ambiente totalmente desfavorável para você e ter essa iniciativa para resolver o problema e para conseguir ter um mindset de transformar esse momento difícil numa grande oportunidade. Entendeu? Sim, com certeza. Vanessa, só um segundinho. Não, tranquilo, Marcos. A bateria está acabando. Sem problema. Foi? Só vamos posicionar novamente e tudo vai ficar bem. Pronto, estamos de volta. Então, doutor, e muita gente, né? De contar sua testosterona para ter iniciativa, sua progesterona para ter memória e para ter equilíbrio emocional. Você tem que saber como é que está a sua serotonina, como é que está a sua dopamina, para você ter o organismo capacitado para usar esse mindset, usar essa perspectiva nova, para usar a oportunidade, o momento difícil como oportunidade para se capacitar para o que vai vir amanhã. Sim, se reinventar realmente, né? E na questão da atividade física, né, doutor? Eu vejo que principalmente quem treinava de verdade na academia, para hipertrofia principalmente, né? Essas pessoas estão realmente desmotivadas, porque por mais que você tenha uma anilha ou outra dentro de casa, um halter ou outro, não é a mesma coisa. Ninguém vai hipertrofiar dentro de casa, né? A não ser que tenha uma academia montada. Iniciativa para fazer atividade física, você tem que ter isso, tem que ter um equilíbrio para pensar que você tem que usar essa oportunidade da melhor forma possível. Então, fazer atividade física com o que tem, entendeu? Acho que ajuda bastante, as anilhas, usar o próprio peso do corpo, uma barra. Tem uma coisa bem bacana, que tem muitas academias fazendo lives em vários horários para você fazer conjunto com os professores. Isso é de graça, então muitas vezes a pessoa não tem tanta desculpa. Ela tem a oportunidade, ela tem o acesso, é só tomar a decisão, entendeu? Então, se a pessoa tiver uma motivação, olhando para o presente, se ela tiver um nível adequado de dopamina, de testosterona, ela vai se lançar nisso. E tiver uma boa consciência psicológica, como ele falou, botar uma música animada e ver que ele pode aproveitar esse momento para fazer outras atividades físicas diferentes que ele fazia na academia, para melhorar o corpo também. Até porque você fazendo atividade física, você regula o cortisol, você regula a serotonina, você libera endorfina que controla o estresse. Então, uma importante ferramenta é a atividade física.
Então, a atividade física deixa de ser tanto uma questão de, eu vou fazer por uma questão estética, uma questão de vaidade. Vira muito mais do que antes uma questão de saúde mesmo. Saúde, exatamente. Até para, como eu tinha falado lá atrás, você aumentar seu gasto calórico para poder comer mais. Sim, na verdade a pessoa tem que se ajudar também, né? É complicado porque é muito complexo, são muitas variáveis, entendeu? Sim. Mas se você tiver consciência que você tem que ajustar a sua serotonina, a sua dopamina, seus neurotransmissores, seus hormônios, tiver a consciência que você hoje tem que cuidar do hoje para se preparar para amanhã, em vez de ficar se projetando no futuro ou lamentando com o ano passado, e principalmente se ocupar com coisas construtivas, é gostoso, é bom você ficar vendo uma Netflix, um seriado, sim, mas não constrói nada. Então Sim. você tem que ocupar o seu tempo com cursos preparatórios, com cursos de extensão da sua área, entendeu? Para adquirir novos conhecimentos, para quando o novo normal vir de vez e você sair desse sistema parado da quarentena, você está muito mais preparado para vencer. Né? Até Não, com certeza. Vanessa, com o que o Yasser falou, se a gente não estivesse na quarentena, quem que estaria assistindo Netflix todo dia? Ninguém. Ninguém. Se não estivesse na quarentena, quem que estaria bebendo todo dia? Ninguém. Ou talvez mais. Ninguém. O que eu quero dizer com isso é a importância de se ter uma rotina. Esse é o ponto. Né? Então, pegando o gancho do Yasser, é ter uma rotina. Porque ninguém fazia tudo o que queria antes da pandemia. Não mesmo. As pessoas trabalhavam, as pessoas estudavam, as pessoas tinham as suas atividades, as suas tarefas. Então, é muito importante, mesmo dentro da pandemia, principalmente para as pessoas que não estão saindo de dentro de casa, porque é muito complicado ficar dentro de casa por muito tempo. Eu moro sozinho. Então, eu tenho ficado muito tempo sozinho. Apesar que, assim, para mim não é tão difícil, porque eu estudo, mas chega um momento que você tem vontade de ir na casa do seu pai, vontade de ir na casa da sua mãe. E aí você sabe que, poxa, né, meu pai tem 63 anos de idade. Pô, a gente nunca sabe de fato, porque o que a Yasser falou, né, isso é mais propenso para pessoas de idade. De idade. Mas e se de repente acontece alguma coisa? Então, assim, você fala assim, pô, vamos respeitar. Melhor evitar, né? Vamos evitar, só não evitar. Vamos ficar parados, vamos evitar. Mas, assim, a importância da rotina, de você ter um horário para levantar, de você ter um horário para você fazer uma meditação. Eu odeio meditação. Tá bom. Um problema muito sério, isso é discutido muito por grupos de speakers motivacionais lá nos Estados Unidos. Eles falam que você tem que ter uma rotina matinal. Essa rotina matinal significa o seguinte: nunca levante e pegue seu celular. Não vá ver WhatsApp, não vá ver Instagram. Notícias. Pega os 15 primeiros minutos do dia e dedica para você. Porque os 15 primeiros minutos do dia, você basicamente vai firmar o que vai ser o resto, a permanência do seu dia. Então, como que você vai viver o resto desse dia? É importantíssima a rotina, é importantíssimo o horário para comer, horário para dormir, horário para trabalhar, um horário para fazer pausa, um horário para brincar com as crianças. Eu moro num condomínio que tem muita criança. E é engraçado que você começa a escutar gritaria nos apartamentos de fora. Posso imaginar. A criançada quer brincar, as escolas não estão funcionando. Então, é importantíssimo ter uma rotina. E o que a gente fala, né? Principalmente na parte de gestão de tempo, quem não tem agenda, vira agenda de alguém. Né? É verdade. Tem muita gente que está trabalhando, mas assim, não está se priorizando, não está levando com uma certa seriedade esse momento. Então, poxa, levanta, faz a sua agenda do dia, vê quais são as atividades que você tem que fazer. Porque senão, de repente, agora não, porque a gente está na pandemia, mas quem não tem agenda, sempre acaba tendo que ir no mercado com a mãe, sempre tem que ir no açougue com o pai. E se você tem uma atividade e essa atividade está ali pautada, você está livre dessas coisas. Porque quem não tem agenda, vira agenda de alguém. Então a importância da rotina é fundamental. Porque se você não tem nada para fazer e fica ali, poxa, vai melhorar, mas as coisas só melhoram quando você melhora. Sim, e sem perspectiva, né? A gente está falando que é importante também. Quando você está na rotina antes da quarentena, a quem determinava a sua rotina era o meio externo, era o trabalho, era as suas obrigações de responsabilidade. Agora você é o total da sua rotina. Então você é o dono total da sua vida. Sim, e as pessoas realmente têm dificuldade em administrar isso, né? E como nós dissemos, né?
que nem todo mundo está na mesma situação, são realidades totalmente diferentes, né? Eu ouvi de um grande amigo meu, Wagner Ferrarese, que ele fala que nós estamos no mesmo mar, só que em barcos diferentes. Alguns estão em botes, né? Outros em navios, outros em iates. Então, assim, são realidades muito diferentes. Só que mesmo nessas realidades diferentes, a questão da rotina eu acho muito importante, porque antes da pandemia a gente lutava pelos nossos objetivos. Tanto é que a gente acordava cedo, a gente estudava, a gente ia trabalhar, a gente fazia atividade física, a gente comia direito, alguns, né? Algumas pessoas. Mas não é porque estamos na pandemia que a gente tem que deixar de sonhar, de deixar de lutar por esses objetivos, né? Então, eu acho que a rotina cabe muito dentro disso. Né? Uma coisa que você falou que eu acho fundamental, você falou que as pessoas estão no mesmo mar, em barcos diferentes, mas vai afundar aqui no remar. Sim, com certeza. Enorme, num barco pequeno, num barco furado, você vai salvar se você remar. Sim. Então você tem que ter atitude para programar o seu dia e fazer seu dia funcionar remando e se movimentando. Se você se entregar e fizer como ele falou, não, vou ficar esperando a quarentena passar, vou ficar vendo Netflix o dia inteiro, você vai afundar. Sim, a pessoa tem que se ajudar, né? Nós temos que nos ajudar o tempo todo, porque ninguém vai fazer isso por nós, não é? Não. Os dados que a E gente... só para dizer que a gente tem 3 minutinhos, tá bom? Passou tudo isso já. Só uma notícia importante, Vanessa, é o seguinte, dados de mercado, acabou de sair uma pesquisa da McKinsey, que é uma consultoria internacional, e ela disse que a recuperação econômica ela vai se dar por conta de 2022, a nível global. Então, as coisas vão melhorar tão rápido como as pessoas pensam que vão. Quem vai se diferenciar? Quem efetivamente estiver fazendo alguma coisa, é o que o Yasser falou. Como que você vai sair dessa crise? Como que você vai sair dessa pandemia? Então, você tem que aproveitar o momento que você tem agora para você. Porque se você sai dessa pandemia sem nenhum skill novo, sem nenhuma habilidade nova, nunca foi tempo, sempre foi você. Exatamente. Com certeza. As pessoas estão com mais tempo, é o momento de você cuidar da sua saúde, de você cuidar do seu organismo ficar 100%, e ele já 100%, você capacitar ele para a guerra que vier. Independente da guerra que vier, você tem que estar pronto. Tem um paciente fantástico, que no primeira consulta ele falou, doutor, não se preocupa, a bola que me der eu ganho o jogo, não quero saber qual é a partida. Achei fantástico. Olha, fantástico. O organismo pronto para ter essa vibração, para ter essa efetividade, para ter essa competência, essa capacidade orgânica. Isso conseguido com o seu ortomolecular, com o seu endócrino, com o seu médico, com o seu clínico geral, você tendo consciência do que você tem que fazer e tendo uma programação para você se adaptar, você se capacitar para a guerra que vai vir, você não tem que ter medo do futuro. Você vai estar pronto para o que vier. A bola que te der, você ganha o jogo. É bem isso, né? Com certeza, muito bacana, doutor. Bom, eu agradeço imensamente, doutor Yasser, Marcos, pela live, pela colaboração de vocês, muita informação bacana para todo mundo que está aqui, enriquecedora mesmo, esclarecedora, né? Eu acho que também é um ponto, um ânimo para todos, né? É um incentivo para todos nós nesse momento. Então, muito obrigada a todos os espectadores, toda a audiência. E eu acho que a gente tem ainda assunto, dá para fazer outras lives. Outras. Eu acho que a gente, foi falando com você, o que eu achava bacana é a gente fazer isso, um bate-papo, todos colocando o seu conhecimento, sua expertise, para somar as pessoas que estão em casa, para elas saberem o que fazer com esse momento que elas têm. Como estar preparada para lidar com isso e o que fazer com esse momento. Acho que a gente conseguiu dar bastante ferramentas para as pessoas trabalharem, que é o mais importante. Né? Com certeza. Mas muito obrigada, então. Boa noite a todos. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau, Marcos. Um beijo.